E agora vamos entrar na aula do bicondicional. Basicamente é nosso último conectivo. Se você não viu os outros conectivos aí, os conectivos anteriores da tabela verdade que eu expliquei, dá uma olhada aí, o link na descrição e também aí no card, que vai aparecer a playlist completa desses vídeos aí, tá bom? Mas vamos lá. O bicondicional, como é que funciona? Trouxe um exemplo aqui, é o se e somente se, e ele tem esse símbolo aqui, ó, duas setas para o lado e para o outro. Lembra muito bem aqui desse número bi, significa 2, tá bom? O bi, binário, enfim. A gente vai falar mais na frente sobre esse bi aqui, para eu te ensinar novamente o novo macetezinho para você decorar a tabela verdade. Mas o exemplo que eu trouxe é o seguinte, ó, vou comprar um carro se e somente se tirar a carteira de habilitação, ou seja, exclusivamente um depende do outro. Ele só vai comprar um carro se tirar a carteira de habilitação. Ele só vai tirar a carteira de habilitação se comprar um carro. Se ele não comprar um carro, ele não vai tirar a carteira de habilitação. Se ele não tirar a carteira de habilitação, ele também não vai comprar um carro. Ou seja, um vai depender do outro ali, para que a gente consiga uma relação ou verdade ou falso. Pode ter ficado um confuso a primeiro momento, mas é bem simples. E a priori eu já montei aqui nossa tabela verdade, ó, V, V, F, F, depois você alterna VF, VF. Então, ó, a primeira proposição eu tenho P e a segunda eu tenho Q. Eu não coloquei aqui, mas dá pra gente compreender. Então vamos lá, ó. Se a primeira for verdade, o Voi vai comprar um carro, comprou, verdade. Então ele vai tirar obviamente a carteira de habilitação, verdade também. Se ele comprou um carro, ele tem que tirar a carteira de habilitação para que isso seja verdade. Aqui, ó, falta só ajeitar também, galera. O símbolo é esse daqui, certo? Mas vamos depois eu ajeito. Dá pra gente entender, certo? Beleza. Vamos agora para o próximo exemplo. A gente já sabe que o primeiro é verdade, por quê? Primeira verdade e segunda verdade. Se ele comprou o carro, ele também vai tirar a carteira de habilitação obrigatoriamente. E se a gente, novamente, vou comprar um carro for verdade e ele não tirar a carteira de habilitação, isso obviamente é falso. Por quê? Porque se ele comprou um carro, ele tem que obrigatoriamente também tirar a carteira de habilitação. Por isso que implica o se e somente se. Então isso aqui chega a ser falso, galera. E agora o oposto. Se a primeira proposição ele não comprar um carro, então ele não vai tirar a carteira de habilitação, galera. Independente disso aqui, ó. Se ele comprar um carro e tirar a carteira de habilitação, isso aqui é falso, porque isso está errado. Ele só vai comprar um carro se tirar a carteira de habilitação. E se ele tirar a carteira de habilitação, então ele vai comprar um carro. Entende? Já no último caso aqui, não vou comprar um carro e também não vou tirar a carteira de habilitação, ó, F e F. A gente negando os dois, então a gente já sabe que isso aqui também tem um valor lógico verdade. Raciocina comigo, se ele não comprou o carro, então ele não vai tirar a carteira de habilitação. Na mesma lógica, se ele comprar o carro, ele vai tirar a carteira de habilitação. Entende? Então, ó, as únicas verdades são esses dois. Ou seja, a tabela verdade do bicondicional só vai acontecer quando for VV ou FF, ou seja, bicondições. Condição verdadeira e condição falsa. Ou seja, quando tiver bicondições. Bicondições iguais ainda mais, tá bom, galera? VV vai dar verdade e FF vai dar verdade. As outras vão dar falsa, tá bom? Tá bom? Bicondicional. Com base no tipo da alimentação dos animais, determine o valor lógico de V ou F para sentenças abaixo. O tigre, galera, ele é herbívoro se e somente se o boi é um carnívoro. Então vamos lá, a gente já sabe quais são as duas proposições. O tigre é herbívoro? Herbívoro é que come vegetais. Não, galera. O tigre só é carnívoro, então isso aqui tem valor lógico falso. Se e somente se, né? O boi é um carnívoro. Não, também tem valor lógico falso. O boi é um herbívoro, ele só come plantas, vegetais, enfim. Então, se eu tenho aqui F com F, o que foi que a gente viu? Bicondicional, bicondições. VV e FF, valor lógico, verdade. Então aqui eu tenho valor lógico, verdade. O porco é um onívoro se e somente se a vaca é um onívoro. O porco é um onívoro? O que é um onívoro? É a mistura do herbívoro com o carnívoro, que come carne e também vegetais. Então o porco sim é onívoro, ele come resto de carne e resto de vegetais. Então aqui é verdade. A vaca é onívoro? Não, a vaca só come planta, né? Então isso aqui é falso. Serve pra gente V com F? Claro que não, porque o bicondicional ele informa a bicondição, que só vai dar verdade quando for iguais,
tanto F ou V. O próximo, o leão é carnívoro se e somente se, nossa, que tracinho feio. O elefante é um herbívoro. O leão é carnívoro? Sim, galera, verdade. O elefante é herbívoro? Sim, galera. V com V, lembra lá, bicondição, bicondição, olha só. V com V tem valor lógico final verdadeiro. O próximo, o porco é herbívoro se e somente se a girafa é herbívoro. O porco é herbívoro? Não, a gente já viu que o porco é onívoro, ele come carne como também resto de animais. Então esse valor lógico aqui é falso. A girafa é um herbívoro? Sim, a girafa é um herbívoro verdadeiro, né? Porque a girafa sim come plantas. Então F com V. Lembra bem, galera, a gente já sabe que é falso, porque o bicondicional só tem duas condições. Bicondições, se for FF ou então for VV, que vai dar o valor lógico final verdadeiro. Então se você gostou, deixa seu like aí, comenta e até a próxima aula.